Olá, turmas do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Alisson Castro e na nossa aula virtual de hoje, vamos estudar um grupo de seres vivos bastante diversificado, conhecido como protozoários. Para acompanhar a aula, abra seu livro didático na página 50 e tenha em mãos papel e caneta. Caso você tenha alguma pergunta, entre em contato comigo através do plantão Tira Dúvidas na plataforma Google Sala de Aula. Tudo pronto? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Os protozoários foram observados pela primeira vez há 300 anos atrás, após a invenção do primeiro microscópio. Gente, é importante compreender que esses micro-organismos são bem diferentes dos vírus e das bactérias. Recordem que os vírus são seres sem organização celular e que as bactérias são seres unicelulares e procariontes. Já os protozoários são unicelulares e eucariontes, ou seja, são seres formados por uma única célula dotada de núcleo. E agora vocês podem estar se perguntando: onde esses protozoários são encontrados na natureza? Qual é o habitat desses seres? Vocês podem encontrar protozoários no oceano, em lagos e lagoas, na terra úmida e também no corpo de diversos seres vivos. O cupim, por exemplo, depende de uma população de protozoários localizada no seu intestino para realizar a digestão da celulose presente na madeira. Entretanto, há aqueles que são parasitas e que podem, inclusive, ocasionar doenças em seres humanos. Os protozoários são classificados no domínio Eucária juntamente com animais, plantas e fungos. Atualmente, não há consenso entre os cientistas sobre a filogenia dos protozoários. Então, por uma questão didática, vamos utilizar a locomoção como critério de classificação. Existem, portanto, protozoários cuja estrutura de locomoção é um longo flagelo. Outros se movimentam por meio de numerosos cílios. Há também aqueles que emitem prolongamentos chamados pseudópodes, como é o caso da ameba. E, finalmente, existem protozoários que não possuem estrutura de locomoção, como é o caso desse protozoário parasita. A ilustração a seguir representa um protozoário de água doce. Aí você, estudante, pode estar se perguntando: como é que o professor sabe que é de água doce e não de água salgada? Note que dentro da célula deste protozoário ciliado existe um vacúolo contrátil. Geralmente, seres de água doce são hipertônicos em relação ao ambiente. Nesse caso, o ambiente aquático é um meio hipotônico, ou seja, tem baixa concentração e, em consequência disso, a água se move para dentro do protozoário. Esse transporte é conhecido como osmose. Daí vem a necessidade de eliminar o excesso de água que está entrando na célula, e quem faz isso é o vacúolo contrátil. Quanto à reprodução, os protozoários geralmente se reproduzem de forma assexuada, por meio da bipartição. Nesse processo, uma célula consegue originar duas novas células geneticamente iguais. Outro processo assexuado é a esquizogonia. A partir desse processo, o núcleo de uma célula se divide várias vezes, resultando em uma grande quantidade de novos protozoários. Quando ocorre variabilidade genética, temos a reprodução sexuada, que pode ocorrer quando protozoários compartilham informação genética. Processo esse denominado conjugação. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Dúvidas, críticas ou sugestões? Vá até o nosso mural da biologia no Google Sala de Aula.